Olá, a paz do Senhor a você que assiste ao nosso canal, o canal Locomotiva EBD. Um canal que tem por finalidade prestar um serviço ao reino de Deus, conversando um pouco sobre o assunto da Escola Bíblica Dominical de maneira antecipada, para que alunos, professores possam estudar, discutir e se familiarizar com o assunto que será abordado na sua aula do próximo domingo. O material que utilizamos é a revista da CPAD. E nesse primeiro trimestre de 2014, nossa primeira conversa será sobre a lição de número 7, que tem por título Os 10 Mandamentos do Senhor. Vamos ler o texto áureo? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 10, versículo de número 4. A verdade prática diz: a lei expõe e condena os nossos pecados. Porém, o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue expiador, nos perdoa e nos justifica mediante a fé. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 5, versículo 7 ao 10 e versículo 12 ao 17. Nós não vamos ler porque precisamos otimizar o vídeo, mas você acompanha a leitura aqui na tela, ok? O pastor Antônio Gilberto, comentarista dessa lição, inicia já na introdução da revista dizendo que os 10 mandamentos eram os preceitos morais de Deus e por isso eles são eternos e imutáveis. Pode ler aí na introdução da sua revista se ele não diz isso. Ora, falando sobre a lei moral, eu digo que ela já existia muito antes de Israel existir, antes mesmo do primeiro livro da Bíblia ser escrito. Ora, senhores, estamos falando a respeito da lei moral de Deus. E esses princípios, eles sempre existiram, mas eles foram escritos na lei de Moisés. E este perdurou até o Calvário. O texto áureo diz: porque o fim da lei é Cristo. Porém, continua existindo e vigorando em todo mundo, no seu sentido moral. A lei moral reflete o caráter de Deus e revela também a sua vontade. O que era pecado e imoral no princípio, continua sendo pecado e imoral. Observe o texto bíblico, Malaquias capítulo 1, versículo 17. Porque eu, Senhor, não mudo. Sendo assim, a sua natureza moral não pode mudar. A lei moral, ela foi gravada na consciência de Adão, e assim gravada na consciência de toda a humanidade, e estará na consciência do último homem que restar aqui nessa terra. É preciso entender uma coisa: todo homem natural sempre foi e será capaz de discernir entre certo e errado, ético e antiético, bem e mal. Há mais ou menos 2.500 anos atrás, antes do Sinai, ninguém precisou falar para Adão que ele havia pecado. Ninguém precisou falar para Caim o que ele tinha feito de errado. Quando Deus o questionou sobre o seu irmão, ele respondeu a Deus de maneira áspera: sou eu o guardador do meu irmão? Esse texto você encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 10 e 11. No Sinai, a lei foi escrita em 2 tábuas de pedra e entregues por Deus a Moisés, e teve vigência até a cruz do Calvário. Depois do Calvário, até os nossos dias, e depois dos nossos dias, a lei moral esteve e continuará gravada na mente e nos corações e nas consciências humanas. Por ela, os homens conhecem e continuam conhecendo o bem e o mal, entre o certo e o errado. E certamente será com base na lei moral gravada em cada um de nós, em cada ser humano, que o Senhor Jesus julgará todos os homens. A lei civil, ela cumpriu seu papel e passou. A lei cerimonial, ela cumpriu seu papel e também passou. Porém, a lei moral, ela reflete o caráter de Deus, a vontade de Deus, e essa ela não pode passar. Em Mateus, capítulo 5, versículo 19, o Senhor Jesus confirmou a necessidade de guardar os 10 mandamentos. Sendo assim,
para praticar um ato e sabermos se é pecado ou não, ético ou não, basta fazermos duas perguntas para a nossa consciência. Primeira, o que eu faço ou estou fazendo ofende a santidade de Deus? Segunda pergunta, o que eu faço ou estou fazendo prejudica o meu próximo? Se a resposta for sim para ambas as perguntas, então é pecado. A lei, ela não faz do ser humano um pecador, mas faz com que ele se reconheça como um transgressor. Assim, o padrão ético cristão, ele não pode ser vivido pelo homem natural. O homem natural pode até achar bonito ser crente, querer viver como crente, mas ele não consegue. Da mesma forma, ninguém pode obrigar uma pessoa a ser crente ou a viver como crente. Paulo diz que Deus é espírito e os seus adoradores precisam adorá-lo em espírito e em verdade, para se aproximar de Deus só espiritualmente, meu irmão. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam. Não esqueça de clicar em gostei se você gostou desse vídeo e de se inscrever no canal Locomotiva EBD para que você possa receber a atualização de todas as aulas que nós iremos postar aqui.